Vamos aqui para a nossa terceira aula de transistores de potência. Antes de nós falarmos sobre FET e MOSFET, vamos entender o conceito de impedância, que isso vai ser muito importante. Então, impedância é diferente de resistência, apesar de que tanto impedância como resistência é medida em ohms, mas eles são diferentes. Então, resistência é um valor que mede o quanto o componente resiste à passagem de corrente elétrica contínua. Então, sabemos que quando nós temos uma corrente alternada, você, além de ter o efeito da resistência, você tem o efeito das reatâncias, seja uma reatância capacitiva ou seja uma reatância indutiva. Então, nos componentes eletrônicos, como o transistor e principalmente o MOSFET, além deles terem a influência da resistência, eles têm a influência das reatâncias, principalmente a capacitiva. Nós temos ali capacitâncias internas dentro do componente. Então, para exemplificar e ficar bem claro, temos aqui um exemplo de um circuito de corrente alternada simples. Tem aqui uma carga, né? Que não é uma resistência, é uma impedância, simbologia diferente, né? Temos aqui um amperímetro e um voltímetro. Então, o amperímetro, toda a corrente elétrica desta carga passa pelo amperímetro. Então, ou seja, o amperímetro não pode oferecer resistência nenhuma para a circulação dessa corrente, senão ele vai interferir no funcionamento da carga. Então, todo amperímetro tem que ter uma baixíssima impedância de entrada, uma impedância de entrada muito baixa, ou seja, o que entra tem que sair sem perdas. Já o voltímetro é o contrário, ele tem uma alta impedância de entrada, ou seja, ele tem que fazer a medição da tensão na carga sem interferir no seu funcionamento. É por isso que, se eu colocar um amperímetro aqui no lugar do voltímetro, toda a corrente elétrica do circuito vai passar pelo amperímetro e vai danificar o seu instrumento, o que já falamos várias vezes em aulas práticas, né, gente? Uma das maiores causas de acidente com eletricista é medir tensão com o multímetro na escala e preparado para medir corrente. Então, isso acontece bastante acidentes no ambiente industrial. Então, esse é um conceito importante de impedância. Vamos precisar disso daqui para frente, ok? Então, vamos lá. Este transistor aqui, ó, é um transistor diferente do que vocês conheceram anteriormente. Esse transistor é chamado de transistor de efeito de campo. Sua abreviação é FET. Temos aqui o significado de FET em inglês, né? Aqui é transistor, aqui é efeito, aqui é campo. Então é um tipo de transistor de funcionamento semelhante ao bipolar, só que ele tem algumas diferenças bem básicas, comparando com o nosso transistor bipolar. O FET ele é controlado pela tensão no terminal porta, enquanto o transistor é controlado pela corrente na base. E outra importantíssima característica, o FET tem uma alta impedância de entrada, enquanto o transistor possui baixa impedância de entrada. Por que o transistor tem baixa impedância de entrada? Porque ele tem circulação de corrente entre a base e o emissor. Nós vamos ver que o FET não tem circulação de corrente entre a porta e a fonte, ok? E o FET ele é subdividido entre dois grupos, dois tipos. O JFET, que é um transistor de efeito de campo de junção, por isso que eu tenho um J na frente, e o MOSFET, que nada mais é do que um FET com uma camada de óxido metal semicondutor. Vamos ver isso para frente, né? Então temos aqui o nosso JFET, a sua simbologia. Tem o JFET canal N, canal P, e os seus terminais são chamados de porta ou gate, né? Eu gosto de falar porta, não gosto de falar gate, porque lembra o tiristor, né?
Gate V é gatilho, então é só um pulso. O transistor não trabalha com pulso, trabalha com sinal. Sinal, se você tira o sinal, ele para de conduzir. Já o tiristor não, você tira o sinal, ele continua conduzindo até que ele bloqueie. Então eu tenho aqui o terminal porta, esse terminal chamado de dreno e esse terminal chamado de fonte. Então ele nada mais é do que um transistor que não tem circulação, ou seja, tem uma circulação muito, mas muito pequena entre a porta e a fonte. Então praticamente zero, quase zero. Então um sinal de tensão aqui na porta vai controlar o fluxo de corrente do dreno para a fonte. Por isso que ele chama efeito de campo. Ele forma um campo elétrico aqui, ó, nesse local, que ele restringe a passagem de corrente. Então, através simplesmente de um campo elétrico e não uma corrente como é o transistor. É por isso que ele tem uma alta impedância de entrada. Você não tem consumo de corrente da porta para o outro terminal. Você não tem consumo de corrente, ou seja, a entrada dele tem uma alta impedância, uma alta resistência. E o nosso MOSFET? Então ele nada mais é, galera, do que um JFET ou um FET. Um FET com 4 terminais. E seus terminais são, além da porta, o dreno e a fonte, tem um outro terminal chamado substrato. E temos o MOSFET canal N e MOSFET canal P. Então, já falamos que o MOSFET ele possui uma fina camada de óxido de metal semicondutor aqui na porta. E o que essa camada de óxido de metal semicondutor vai diferenciar o MOSFET do JFET? O MOSFET tem uma impedância de entrada ainda maior do que o JFET. Se o JFET tem uma impedância de entrada alta em relação ao transistor, o MOSFET tem ainda maior ainda que o JFET, e muito maior do que o transistor. Então, o MOSFET também é mais encontrado nesse formato aqui, ó, de 3 terminais, que nada mais é do que o substrato ligado internamente no terminal fonte. Então temos aqui o canal N e canal P. Então a diferença entre o MOSFET com o JFET é uma fina película de óxido de metal que isola a região uma região que comporta o canal que liga o dreno com a fonte. Isso que significa isso? Uma altíssima impedância de entrada, que torna o MOSFET uma aplicação muito boa para eletrônica de potência. Então vamos aqui fazer um comparativo entre o transistor bipolar e o transistor de efeito de campo. Vamos lá. O bipolar ele é controlado pela corrente na base, já o FET, efeito de campo, controlado pela tensão na porta. O bipolar ele tem uma baixa impedância de entrada, já o nosso efeito de campo, uma alta impedância de entrada. O bipolar ele tem uma alta velocidade de comutação, já o FET, uma média velocidade de comutação. O que é comutar, gente? É trabalhar como chave, abrir e fechar, abrir e fechar. O bipolar tem uma velocidade maior. O bipolar, para fazer o comando, ele tem uma média complexidade no circuito de comando, né, para você ter um controle na corrente da base. Já o efeito de campo já é bem menos complexo esse circuito. O bipolar trabalha com média frequência e o efeito de campo com alta frequência. E o bipolar ele é mais sensível à temperatura, temperaturas mais altas, e o FET é menos sensível à temperatura. O bipolar baixa potência e o efeito de campo uma alta potência. Agora, onde eu quero chegar? Eu quero chegar nesse cara aqui, ó, IGBT. O que é o nosso IGBT? Ele é uma mistura de MOSFET com transistor. Reparem que eu tenho aqui, ó, o nosso simbologia do IGBT. Veja que realmente ele é uma mistura. Até os seus terminais, ele é uma combinação dos dois.
Temos aqui o coletor herdado do transistor, o emissor herdado também do transistor e o terminal porta herdado lá do MOSFET. Então, o IGBT, ele consegue, ele foi concebido para ter as características boas do MOSFET e do transistor. Ou seja, você reúne todas as características de comutação dos transistores, que é velocidade, principalmente, e a alta potência e a alta impedância do MOSFET. Então, o IGBT, ele tem de tudo que o transistor tem de bom e tudo que o MOSFET tem de bom. Então, torna-se um componente ideal para utilizar no nosso querido inversor de frequência. Então, aqui, ó, o IGBT, ele se torna cada vez mais popular nos circuitos de controle de potência de uso industrial e até mesmo em eletrônica de consumo e embarcada. As suas principais características são elevada impedância de entrada, herdada do MOSFET, e a elevada velocidade de comutação, herdada do transistor bipolar. Então, juntando o que há de bom nestes dois transistores, o bipolar e o MOSFET, o IGBT é um componente que se torna cada vez mais recomendado para comutação de cargas de alta corrente e em regime de alta velocidade. Ok? Então agora estamos preparados para estudarmos o inversor de frequência. Então, para finalizar, vamos ver um pouco sobre encapsulamento. Então, temos aqui algumas formas de encapsulamento de transistores. Por que isso aqui é importante, galera? Imagine esse encapsulamento aqui, ó, que eu já levei na sala de aula para vocês conhecerem. Ele pode ser um transistor bipolar, pode ser um FET, pode ser um MOSFET, não importa. Então, ele é encapsulado. Para você saber se ele é um MOSFET ou um bipolar, é pela descrição que temos aqui na frente dos componentes. Então, através da descrição que você vai saber que tipo de transistor que é esse. Porque o encapsulamento ele é comum para todos eles. Ok? Temos aqui também esse tipo de encapsulamento que é conhecido como módulos de potência. Então, nesse caso aqui, ó, não está dando para ver, mas temos dois IGBTs nesse módulo. Aqui eu tenho vários, aqui também eu tenho vários, aqui eu tenho também dois ou três, aqui dois, e aqui parece que é dois também, pelo desenho aqui. Então, para circuitos de potência, é comum você ter módulos de potência. Já tem lá os seus conjuntos de componentes para poder usar na potência, não para você conseguir adiantar a sua montagem, ou seja, você tem um circuito de potência todo separado num módulo e só faz a ligação com a carga e a ligação do circuito de comando, que são esses pinos menores. Ok? Então finalizamos os estudos de transistores. Próximo passo serão os inversores de frequência. Até mais.